Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física da disciplina Física Geral 3. Nos últimos 5 capítulos, nós discutimos a eletrostática, a física das cargas estacionárias. Neste e no próximo capítulo, nós vamos discutir as correntes elétricas, ou seja, a física das cargas em movimento. Na natureza, nós podemos encontrar muitos exemplos de correntes elétricas. Na meteorologia, nós temos os relâmpagos. Seu estudo nos ajuda a prevenir acidentes. Na neurologia, nós temos as sinapses elétricas. Seu estudo nos auxilia na compreensão do funcionamento do cérebro. Já na fisiologia, o estudo do fluxo elétrico pelo sistema nervoso central nos ajuda a compreender o funcionamento mecânico do nosso corpo. Embora o termo corrente elétrica seja empregado ao movimento de partículas carregadas, nem todas as partículas carregadas que se movem produzem uma corrente elétrica. Para que uma superfície seja atravessada por uma corrente elétrica, é preciso que haja um fluxo líquido de cargas através da superfície. Os elétrons livres que existem no interior do fio de cobre, por exemplo, se movem em direções aleatórias a uma velocidade média da ordem de 10 elevado a sexta metros por segundo. Se imaginarmos um plano perpendicular ao fio, estes elétrons passarão pelo plano nos dois sentidos bilhões de vezes por segundo. No entanto, não haverá fluxo líquido de cargas e, portanto, não haverá uma corrente elétrica do fio. Agora, se nós ligarmos as extremidades do fio a uma bateria, surge no fio um campo elétrico. Este, por sua vez, fará com que o número de elétrons que atravessam um plano em um sentido se torne ligeiramente maior que o número de elétrons que atravessam o plano no sentido oposto. Em consequência, haverá um fluxo líquido de cargas e, portanto, haverá uma corrente elétrica no fio. Neste capítulo, nós vamos nos limitar ao estudo das correntes constantes de elétrons livres em condutores metálicos, como fios de cobre, por exemplo. Então, nós vamos empregar o termo corrente elétrica à taxa com que estes elétrons livres, esses portadores de carga, atravessam uma determinada seção transversal do condutor. Ou seja, se a gente pegar um pequeno comprimento daquele condutor, dentro daquele comprimento nós temos uma quantidade diferencial de carga de Q. Se eu colocar aqueles elétrons livres para se movimentar, eles vão atravessar uma certa seção transversal do fio, como aqui no caso. A linha, B linha, C linha, assim por diante, tá bom? Então, a razão matemática entre a quantidade de carga que vai atravessar uma dessas seções transversais pelo tempo é a corrente elétrica. No Sistema Internacional de Unidade, a corrente elétrica é o coulomb por segundo, que é o ampere. Nós vamos dizer que a corrente elétrica é estacionária quando ela possui o mesmo valor independentemente da seção transversal que a gente está avaliando. Tá bem? Além disso, o termo estacionário da corrente elétrica ele é decorrente da lei da conservação da carga. Tem que ser, né, pessoal? Porque se um coulomb está entrando naquele fio por segundo, um coulomb tem que sair daquele fio por segundo. Se isso não fosse verdade, a gente teria um sumidouro de carga elétrica. E carga elétrica não pode desaparecer assim, não é verdade? Se entra carga, tem que sair carga. Essa é a lei da conservação. Além disso, apesar da corrente elétrica ser uma grandeza escalar, os sentidos das correntes elétricas vão ser representados por meio de seta. Isso vai acontecer em circuitinhos, tá? Então, quando a gente tiver um circuitinho, a gente pode ter entroncamentos ou ramificações, tá? Como aqui na imagem. O ponto A indica para a gente uma ramificação, tá? Então, o entroncamento ou a ramificação de uma corrente elétrica vai ser chamada de nó. Tá? Como a carga ela é conservada, em um nó, a soma das correntes nessas ramificações tem que ser igual à corrente total. Ou seja, se chega a corrente I0 e ela vai ser ramificada, então I0 tem que ser a soma de I1 e I2. Então, se lá na frente nós tivermos um outro nó, B, por exemplo, e essas correntes I1 e I2 sofreram entroncamento naquele ponto, a soma daquelas correntes tem que ser exatamente igual a zero também. Interessante, não é?
Veja bem, quando a gente trata de corrente elétrica, nós temos dois sentidos possíveis a nos manifestar. O primeiro é o sentido real. O sentido real é aquele que vai do polo negativo para o polo positivo, porque o campo elétrico é estabelecido dentro do condutor do terminal positivo para o terminal negativo. Então, como os prótons e nêutrons estão muito presos ao núcleo, e o núcleo você não consegue mexer com ele, a única coisa que você consegue fazer é manipular os elétrons que estão nas camadas mais afastadas daquele átomo, que são os elétrons de condução, os elétrons livres. Então, o que acontece? O elétron, por ter uma carga negativa, ele sempre vai se movimentar no sentido contrário ao sentido do campo. Então, neste caso, por este motivo, o sentido real da corrente elétrica é do polo negativo para o polo positivo. Agora, o que é muito comum, a gente arbitrar um sentido chamado sentido convencional da corrente, como se a carga elétrica estivesse saindo do polo positivo em direção ao polo negativo, como se quem se movimentasse fossem os prótons e não os elétrons. Veja bem, o movimento real é justamente o contrário. É por uma questão de convenção. Então, quando nós temos uma corrente elétrica, os elétrons eles estão se movimentando aleatoriamente. Entretanto, nós temos um fluxo de elétron líquido diferente de zero, como nós já comentamos. Okay? Acontece que cada portador de carga, cada elétron livre, está se movimentando com uma velocidade muito grande, da ordem de 10 a sexta. Entretanto, ele não está se movimentando no espaço livre. Ele está se movimentando num monte de emaranhado de elétrons e de outros átomos. Então, ele colide a todo momento. E quando isso acontece, ele muda de direção. Então, se a gente imaginar que nós temos uma quantidade muito grande de elétrons, com grande velocidade, colidindo com uma quantidade muito grande de átomos e elétrons, então, efetivamente, esse movimento não é livre. Ele acaba sofrendo tantas mudanças de direções que, de fato, nós passamos a ter um movimento efetivo pequeno. Tá? Então, quando a gente divide essa distância que é efetivamente percorrida pelo tempo, nós temos uma velocidade que é muitas vezes menor do que aquele 10 a sexta que eu mencionei agora há pouco. E essa velocidade é chamada de velocidade de deriva. E essa velocidade de deriva, ela tem uma orientação que é contrária à direção do campo elétrico. Bacana isso, né, turma? Além disso, veja bem, nós temos aqui um fluxo efetivo de portadores de carga. E nós podemos representar esse fluxo efetivo a partir de um vetor. Esse vetor é chamado de vetor densidade de corrente. Tá? O vetor densidade de corrente ele é um vetor cujo módulo é a razão matemática entre o valor da corrente que está passando por uma determinada seção transversal dividido pela área da seção transversal. Tá? Além disso, ela também, fazendo uma analogia lá com a mecânica dos fluidos, ela pode se representar, essa densidade de corrente, ela pode ser representada por meio de linhas de fluxo, ou linhas de corrente, cujo espaçamento é inversamente proporcional à densidade de corrente. Aqui na tela, nós temos o exemplo que nós temos um condutor que vai ser conectado a um outro condutor com uma bitola diferente. Então, temos dois condutores conectados. E aí, pela lei da conservação da carga, se no condutor da esquerda está entrando 1 coulomb por segundo de carga, no condutor da direita tem que sair 1 coulomb de carga. Agora, como eles têm seções transversais diferentes, essas linhas de fluxo no condutor de bitola maior, que é o condutor de seção transversal 1, estão mais espaçadas. Consequentemente, a densidade de corrente é menor. Já no condutor da direita, observem que essas mesmas linhas de escoamento elas estão mais juntas, menos espaçadas. Consequentemente, como a corrente elétrica é uma só, quando eu divido ela pela área que é menor, eu tenho uma densidade de corrente maior. Tá? Além disso, pessoal, vejam, diante disso, eu posso calcular, por exemplo, o valor dessa corrente elétrica simplesmente a partir da integral desse vetor densidade de corrente escalar dA, onde dA nada mais é do que o vetor diferencial de área. Tá? A densidade de corrente, matematicamente, ela no Sistema Internacional de Unidades, ela é a razão de uma corrente, que é o ampere, pela área, que é o metro quadrado. Então, a densidade de corrente é ampere por metro quadrado.
É importante a gente destacar que, do ponto de vista vetorial, a corrente elétrica, no sentido convencional, a velocidade deriva e o campo elétrico têm o mesmo sentido. Eu gostaria de convidá-los nesse momento para fazer uma análise bem simples. Amigos, nós temos um fenômeno físico acontecendo. É a corrente elétrica. Quem é a causa da corrente elétrica? A causa da corrente elétrica é o campo elétrico que é estabelecido no condutor. E a consequência, claro, que é a corrente elétrica, que por sua vez passa a ser expressa em termos da densidade de corrente. Em última instância, causa o campo elétrico, consequência, a densidade de corrente. Vejam, pessoal, a experiência mostra para a gente que dois condutores com a mesma geometria, a mesma seção transversal, experimentam densidades de correntes diferentes. Ou seja, materiais diferentes experimentam diferentes densidades de corrente. Aqui na tela, no problema em tela, nós temos dois materiais, alumínio e bismuto. Ok? Por exemplo, no caso da esquerda, nós conseguimos ver que as linhas de escoamento, a linha de escoamento estão mais afastadas. Consequentemente, a densidade de corrente é menor. No problema da direita, observe que as linhas de escoamento estão mais próximas. Consequentemente, a densidade de corrente é maior. Então, vejam, nós temos que a corrente elétrica flui com mais facilidade no condutor da direita e com mais dificuldade no condutor da esquerda. Então, dentro dessa análise, nós vamos definir que a relação entre o campo elétrico e a densidade de corrente, na verdade, passa a ser uma propriedade intrínseca que é de cada material. E essa propriedade intrínseca vai ser definida por nós como sendo a resistividade. No sistema internacional, a resistividade é um Ohm vezes metro. Tá? E claro que a grandeza inversa da resistividade é a condutividade. Aqui na tabela nós temos uma série de materiais e as suas respectivas resistividades, indo da prata, passando ao cobre, o ouro, o alumínio, o manganês, o tungstênio, o ferro e a platina. Tá? A gente consegue perceber que dessa tabela, o material que apresenta a menor resistividade é a prata. Consequentemente, a prata é o material que melhor conduz eletricidade. Já a platina, nessa tabela, é o material que conduz a eletricidade com mais dificuldade. Consequentemente, a sua resistividade é maior. Diante disso, pessoal, nós temos condições, então, de definir a resistência elétrica como sendo a dificuldade que um certo material oferece à passagem de corrente elétrica em um certo condutor. Tá? Então, a resistência elétrica, então, ela vai ser medida a partir da relação matemática entre uma voltagem e a sua respectiva corrente. Tá? Então, já que quando nós aplicamos uma voltagem nas extremidades de um condutor de comprimento L, surge nesse condutor uma corrente elétrica, então, tecnicamente, a razão matemática entre essa voltagem por essa corrente é a resistência elétrica. Então, voltagem é volt, a corrente elétrica é ampere, volt por ampere é ohm. Tá? Vejam bem, claro que a geometria do condutor, acho que já mostrei para vocês anteriormente, ela é extremamente significativa, porque ela vai possibilitar que a gente tenha uma maior ou uma menor distribuição das linhas de escoamento de corrente elétrica, não é verdade? Então, sim, a geometria do condutor afeta a dificuldade com que essa corrente elétrica flui por esse condutor. Tá? Então, a resistência elétrica depende da geometria e do tipo de material. Para demonstrar essa dependência, nós vamos partir da resistividade. A resistividade, então, nós já acabamos de mostrar, é a relação entre o campo dividido pela densidade de corrente. Mas campo elétrico é uma voltagem dividido por uma distância. E a densidade de corrente é uma corrente dividida por uma área da seção transversal. Fazendo essa divisão de fração, nós temos voltagem vezes área dividido por corrente vezes comprimento. Só que voltagem dividido por corrente, nós acabamos de ver, é resistência. Então, trocando V por I
por R e reagrupando os termos, nós chegamos nessa equação aqui que diz para a gente que a resistência elétrica de qualquer condutor, então é o produto da resistividade multiplicado pelo seu comprimento dividido pela área da seção transversal. Então, pessoal, vamos olhar para essa simulação computacional para a gente poder estabelecer melhor essa relação. Tá? Então, a resistência do condutor ela é diretamente proporcional à sua resistividade, diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à área da seção transversal. Então, quer dizer que materiais de maior resistividade apresentam maior resistência. Materiais de menor resistividade apresentam menor resistência. Além disso, condutores maiores têm maior resistência da mesma maneira que condutores menores têm menor resistência. Além disso, a recíproca é verdadeira. Condutores de maior seção transversal oferecem uma menor resistência, porque as linhas de escoamento de corrente elétrica estão mais espaçadas. Analogamente, os condutores de menor seção transversal oferecem maior resistência. Por quê? Porque as linhas de escoamento elas vão estar muito mais concentradas. Então, quanto mais concentradas as linhas de densidade de corrente, maior a resistência. É importante a gente levar em consideração que, primeiro, que a corrente elétrica depende, então, da velocidade de deriva desses portadores de carga no condutor. E a velocidade de deriva, por sua vez, depende das colisões que os elétrons livres têm com a rede que ele está se movimentando. Só que acontece que aqueles átomos que ele vai encontrar pela frente não estão parados. Eles estão em contínuo movimento de vibração por causa da temperatura. É a vibração térmica. Então, o que acontece? Se um material está a uma temperatura menor, ele oferece uma certa dificuldade a esse movimento de deriva. Se esse material está com uma temperatura maior, então a estrutura está vibrando um pouco mais e a tendência é que esse movimento seja um pouquinho diferente. Do ponto de vista prático, então significa que a resistividade dos materiais é um parâmetro que depende da temperatura. Tá? Então, em geral, a relação entre a temperatura e a resistividade dos metais normalmente é quase linear para uma larga faixa de temperatura. E ela pode ser aproximada a partir dessa equação aqui. Tá? E é justamente por nós termos essa dependência da resistividade com a temperatura que nós podemos utilizar, por exemplo, a resistência elétrica e a resistividade como sendo grandezas termométricas, ou seja, nós podemos utilizar a variação dessas grandezas para a gente poder construir termômetros. Muito legal isso, né, turma? Além disso, eu quero mostrar para vocês um pouquinho a respeito da lei de Ohm. Então, nós dizemos que um certo dispositivo, um certo condutor, ele é ôhmico quando a resistência elétrica dele não depende do módulo e da polaridade da DDP que é aplicada. Tá? Como neste caso aqui. Então, aqui nós temos um gráfico em que nós temos a diferença de potencial no eixo X e a corrente elétrica resultante no eixo Y. Vocês conseguem perceber que, para qualquer valor de voltagem, o valor da corrente elétrica observada é diretamente proporcional. No gráfico da direita, nós temos um outro material em que, para valores menores que 2 volts, não existe corrente elétrica nenhuma. A corrente elétrica só vai existir para valores positivos de voltagem e ainda assim acima de 1,5 volt. É o caso dos diodos, né? Que tem esse tipo de comportamento. Tá bom, pessoal? Então, no caso da direita, esse tipo de condutor, ele é um condutor não ôhmico. No caso do condutor da esquerda, nós temos um condutor que ele é ôhmico. A imagem nos mostra uma bateria conectada por meio de fios a um amperímetro, a uma lâmpada incandescente e a uma chave. Quando nós fechamos esta chave, uma corrente elétrica real é estabelecida no circuito. Utilizando um voltímetro,
Nós percebemos que a bateria mantém uma diferença de potencial de valor absoluto 9 volt entre os seus terminais. Se a gente utilizar o voltímetro novamente, nós percebemos que essa mesma diferença de potencial é aplicada aos terminais da lâmpada. Neste momento, o nosso amperímetro registra uma corrente elétrica de 0,9 amperes, cujo sentido vai do terminal da esquerda da lâmpada para o terminal da direita. Nestas condições, meus amigos, a quantidade diferencial de carga dQ que atravessa o circuito num certo intervalo de tempo diferencial, dt, é igual a dQ, que é igual a I dt. Ao completar o circuito, a carga diferencial dQ tem o seu potencial reduzido de V e, portanto, a sua energia potencial reduzida de um certo valor, que é dU, que é igual a V dQ. Olha que bacana, como nós já sabemos que dQ é I dt, essa expressão vai ser simplificada, ficando com V é igual a I dt. De acordo com a lei de conservação de energia, a redução de energia potencial elétrica nos terminais da lâmpada deve ser acompanhada por uma conversão de energia para outra forma qualquer. No problema em tela, a energia se transforma em energia térmica e luminosa e tende a provocar o aquecimento da lâmpada. A potência P associada a essa conversão é a taxa de transferência de energia, ou seja, P é dU dt. Olha mais uma vez, como dU é V e dt, nós podemos simplificar essa expressão resultante, ficando com V vezes I dt sobre dt. Se a gente considerar que dt é uma quantidade diferencial, a gente pode simplificar essas quantidades e daqui nós ficamos com a expressão da potência é igual a V vezes I. A unidade de potência elétrica é o volt vezes ampere. Mas nós podemos escrever essa unidade em termos de watt. Como é que a gente faz essa conversão? Fazemos da seguinte maneira. Então, já que potência é volt vezes ampere, e se a gente lembrar que o volt, por sua vez, é o joule por coulomb, e se a gente lembrar que o ampere, por sua vez, é o coulomb por segundo, simplificando o coulomb, daqui nós temos que a potência é o joule por segundo. E o joule por segundo, por sua vez, é o watt, representado pela letra W. A partir da lei de Ohm, que diz que V é igual a R vezes I, a equação acima ela pode ser reescrita, levando-se em conta o valor da resistência elétrica do componente resistivo presente no circuito. Ou seja, eu tenho que V é igual a R vezes I, da mesma maneira que eu tenho que I é igual a V sobre R. Então, se nós substituirmos o V da expressão da potência, ficamos com P, que é igual a R vezes I, que é o V, multiplicado por I. Então, isso aqui é igual a R vezes I quadrado. Então, ficamos com a potência é igual a RI quadrado. Essa é a segunda forma da gente escrever a potência no circuitinho. Além disso, eu posso substituir o I por V sobre R. E aí a nossa equação ela vai ficar da seguinte forma. P, que é igual a V vezes I. E o I, por sua vez, é V sobre R. Então, ficamos com V ao quadrado sobre R. Ou seja, P é igual a V quadrado sobre R. É preciso ter em mente que as três formas são equivalentes. De modo geral, a primeira relação P, que é igual a V vezes I, se aplica a qualquer tipo de transferência de energia elétrica. Já a segunda e a terceira relação, que é P, que é igual a R quadrado, e P, que é igual a V quadrado sobre R, se aplicam apenas à conversão de energia elétrica em energia térmica em um componente resistivo. Bacana, né, pessoal?